Oi, Penha, boa noite. Muita paz. Que Jesus nos abençoe. Muita paz para todos nós, que nós possamos, como objetivo da noite, é fazer, na consequência, a continuidade do estudo Missionários da Luz e dando sequência também às reflexões sobre a reencarnação e especialmente a reencarnação do Segismundo. Nós continuaremos então a fazer essa reflexão. Ok? Bom, vamos lá. Como esses nossos vídeos, essas nossas lives, elas são gravadas e nós temos somente 60 minutos para fazer isso, e o estudo ele é muito longo que eu digo assim, realmente os capítulos são bastante longos, e para nós podermos reduzir, fazer uma síntese para 1 hora, nós temos que aproveitar realmente os minutos, né? Então, uma excelente noite para que nós possamos aproveitar, tá bom? Em geral, diz o André Luiz, neste capítulo que nós estamos dando continuidade ao estudo, a reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais pré-existentes nas lições e conflitos presentes. Essa lição ela é passada por Alexandre, mostrando para nós que a reencarnação realmente é, e todas elas são assim, na Terra, considerando o mundo ainda de prova e expiação, esse convite para que nós possamos realmente ir consertando os nossos defeitos morais, a fim de que possamos progredir para alcançarmos a pura e eterna felicidade, conforme os espíritos afirmam que nós estamos destinados. Os pormenores em uns processos reencarnatórios, diz ele, né, os pormenores anatômicos, fisiológicos, né, imperfeitos, as circunstâncias mais difíceis, chamadas adversas, os ambientes mais desafiadores, mais hostis, normalmente constituem, segundo ele, né, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado, de redenção para nós que reencarnamos. Em outras palavras, quando nós reencarnamos, às vezes os defeitos físicos, é o que ele está dizendo para nós, pormenores anatômicos imperfeitos, defeitos físicos, né? Circunstâncias adversas, problemas econômicos, problemas culturais, ou até mesmo ambientes mais hostis, nascermos em lugares de muita pobreza, de muita miséria, segundo eles, constitui aí, sim, a maioria das vezes, não diz sempre, mas a maioria das vezes, os melhores lugares para o aprendizado, para a nossa redenção, para aqueles que renascem nessas condições. Por isso, o mapa de provas úteis é organizado com antecedência como o caderno de apontamentos dos aprendizes nas escolas comuns. Em vista disso, o mapa alusivo, no caso específico que nós estamos estudando, que é de Segismundo, está devidamente traçado, considerando-se alguns aspectos importantes especificamente para o caso de Segismundo. A cooperação fisiológica dos pais, Adelina e Raquel, a condição doméstica, a paisagem doméstica, faz parte do mapa ou dentro do gênero do programa reencarnatório de Segismundo, e o concurso fraternal que lhe será prestado por vários amigos espirituais. Outro aspecto importante desse mapa reencarnatório do Segismundo. Imagine, pois, Segismundo voltando a uma escola que é a Terra, diz Alexandre. Assim, procedendo, alimenta um propósito que é o da aquisição de novos valores morais. Ora, para realizá-lo, terá de submeter-se às regras do educandário, a vida terrestre, a vida no corpo físico, a família, na sociedade em que nós fomos colocados, do qual somos convidados à renunciação,
até um certo ponto, até a nossa chamada grande liberdade que dispõe em nosso meio. Em outras palavras, você no mundo espiritual tem uma certa liberdade. Quando reencarna, essa liberdade ela é bem restrita, ela acaba realmente sendo restringida às condições socioeconômicas, culturais, fisiológicas. Aí o André Luiz ficou meio assim, seria semelhante prova o tal destino fixado, seria uma fatalidade, a reencarnação, então é um processo realmente em que há um determinismo que não tem como fugir. E o Alexandre explicou para o André Luiz para que ele não divagasse muito nessa ideia de que a reencarnação é exatamente essa fatalidade ou esse destino fixado, esse destino já traçado, né? Que a gente tem, é comum as pessoas dizerem, mas é o destino, foi o destino, foi o destino, como se realmente as coisas têm que acontecer daquele jeito, não tem jeito, tinha que acontecer daquele jeito, não. As coisas podem mudar de rumo, porque o próprio Cristo ensinou para nós de que o amor cobra a multidão de pecado. Então não existe aquele negócio de destino, não. O destino dele era aquele, não. Poderia até ser. Mas se aquele espírito ele escolheu caminhos melhores, se presta a trabalhar para o bem, com foco no bem, no belo, no amor, aquele destino que poderia ser o dele, ele pode totalmente modificar. Então não existe essa fatalidade, esse destino fixado, conforme André Luiz achava, né? E o Alexandre explica para ele, André Luiz, não insista nesse erro, pois implicaria obrigatoriedade de conduta espiritual. A criatura, ela renasce com independência relativa e, por vezes, subordinada a certas condições mais difíceis, mais ásperas, em virtude das finalidades de educação da alma. Isso, porém, não elimina a livre escolha da alma, no sentido de 3 aspectos importantes. No sentido da nossa elevação, é uma escolha minha. No sentido de permanecer estacionado, é uma escolha minha. Ou a questão da queda em situações mais baixas, ou seja, nós realmente estarmos em condições de prejudicar ainda mais nas nossas escolhas o nosso destino. Existe um programa de tarefas sempre edificantes a serem cumpridas por todos nós que reencarnamos, onde os nossos benfeitores fixam, por exemplo, uma cota aproximada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. Isso nós falamos da última vez sobre essa questão da cota suscetível de adquirir, capacidade de nós evoluirmos, né? Esses planos traçados pelo plano espiritual para que nós possamos fundamentalmente alcançar os objetivos de nossa ascensão moral. Sabemos que todos reencarnam num círculo da Terra, né? Em condições, às vezes, até aparentemente desesperadoras, né? Mas todos nós temos sempre recursos para a melhora. O André Luiz e o Alexandre, nesse momento, já que fizeram todas essas reflexões sobre a reencarnação, exemplo, o Jorge vai reencarnar e existe uma possibilidade dele chegar a esse nível tal de evolução moral. Então tem uma cota provável, porque ele já conhece o meu passado, conhece o meu presente de trabalhos espirituais ou não, e mais ou menos tem uma cota possível se eu me esforçar para alcançar, em termos de propósito, desenvolver virtude, me tornar uma pessoa melhor, boa, moralizada. É uma cota presumível. Eles sabem que eu não vou chegar a 100, eu posso chegar a 30, 20, mas eu posso permanecer também na cota, naquilo que eu cheguei aqui, quer dizer, me estacionar, ficar estacionado. Ou cometer até crimes maiores do que eu já cometi em vidas anteriores. Vai depender da minha liberdade. Então, esses construtores da reencarnação de Segismundo pediram para que, no momento da ligação de Segismundo com o corpo da mãe, todos ali fizessem uma prece, né, daquele ato para aumentar a confiança, porque está no meio de uma reencarnação, né, um profundo silêncio, e todo mundo realmente ficou acompanhando a prece que foi conduzida pelo Alexandre. Pois bem, dispunha-se Alexandre ao serviço então dessa oração, quando Raquel, a mãe, que vai ser a mãe de Segismundo,
se aproximou de uma forma muito humilde de Alexandre e disse para ele: Boníssimo Alexandre, se é possível, eu desejaria receber o meu novo filho de joelhos. Olha só, é a mãe, que é a Raquel, que será a mãe de Segismundo, no momento da reencarnação, naquela noite que haveria a ligação do Segismundo ao corpo dela. Ela pediu na hora da oração do Alexandre, naquele momento da ligação, para que ela recebesse o Segismundo de joelhos. É uma crença dela, né? Mas de uma forma respeitosa, e foi o que ela pediu. Desejaria receber o Segismundo de joelhos. Alexandre não criou nenhum problema, se quiser se ajoelhar, é uma decisão sua, né? Mantendo-se entre ela, ajoelhada, o Adelino, seu esposo, o futuro pai de Segismundo. O Adelino mantinha-se de pé, como o Alexandre, né, extremamente comovido, e o Alexandre, como eu disse, começou a orar, estendendo as suas mãos generosas para o alto. É meio simbólico isso, né? Mas Alexandre fez exatamente esse gesto. Todo o aposento se enchia de novas luzes, com a prece de Alexandre na hora da ligação. Todas as entidades espirituais que ali estavam presentes emitiam raios luminosos que se derramavam sobre Raquel, que se encontrava em um pranto de emoção sublime, porque ela estava recebendo um filho, era o segundo filho dela. Então, logo Alexandre calara-se, alguma coisa parecia responder aos seus pedidos nas suas súplicas. Leve rumor que apenas encontrava eco em nossos ouvidos se fazia sentir acima de nossas cabeças. O André Luiz, ele conta nesse capítulo que ele ergueu-se surpreso e pôde observar que após a prece de Alexandre, o ajoelhamento de Raquel para receber o Segismundo, né, no seu ventre, o André percebeu que havia uma coroa brilhante, segundo palavras dele, infinitamente bela, descia do alto sobre a fronte de Raquel, nesse momento ajoelhada e em silêncio. Essa auréola que foi formada após a prece de Alexandre, segundo ele traça, estava assim, a constituição dela, né? Como é que ela era formada? De turmalinas eterizadas resplandecentes. Então, era uma belíssima auréola, segundo André Luiz, com essa descrição, e o Alexandre, ao fixá-la, curvou-se reverente. E essa coroa sublime, sustentada por espíritos muito superiores, descansou sobre a fronte de Raquel, como fosse uma rainha naquela atitude, uma verdadeira rainha. Ela estava se tornando mãe pela segunda vez. Alexandre fez um gesto à mãe de Raquel. A mãe de Raquel, que entregar o Segismundo para Raquel, foi aquele espírito que teria sido a sua mãe, né? Portanto, seria a avó, agora já desencarnada, do próprio Segismundo. Então, ela, que era depositária do Segismundo, para que efetuasse a entrega do reencarnante aos braços de Raquel. Raquel ergueu os olhos rasos de lágrimas e recebeu o depósito que Deus lhe confiava. Esse depósito era o Segismundo. Alexandre estendeu-lhe a destra, ajudando a levantar-se, e Adelino se aproximou da esposa, estreitando-a carinhosamente nos braços, beijando-lhe a fronte orvalhada de luz. Foi então que a forma infantil de Segismundo, de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que parecia uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Então, nesse momento, essa que estava se tornando mãe pela segunda vez, parecendo exatamente uma verdadeira sacerdotisa, né, com poder de uma divina força, porque seria mãe pela segunda vez. E Segismundo, nesse momento, ligara-se a ela, exatamente a Raquel, exatamente nesse momento em que a sua avó lhe entrega a ela, ou seja, a mãe de Raquel entrega Segismundo para Raquel, e Raquel totalmente iluminada, com essa coroa
e todos orando, e parecia, como disse, uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Houve essa ligação, né, como ele diz assim, Segismundo ligara-se a ela como a flor se une à haste. Então, desde aquele momento, era a alma de sua alma, aquela que seria, ou aquele que seria a carne de sua carne. Alexandre recomendou aos amigos presentes, com exceção dos construtores, de Herculano e de mim, que se afastassem da câmara, conduzindo Adelino, confortável e feliz, a pequena excursão pelo exterior e, guiando Raquel com infinito cuidado ao corpo físico, disse-nos: agora, auxiliemos o nosso amigo no primeiro contato com a matéria mais densa. Vamos agora trabalhar o Segismundo já agora ligado ao corpo físico de Raquel. Como é que ele vai fazer isso? Vamos auxiliar nesse primeiro contato. Raquel acordara, experimentando no coração uma estranha alegria, uma aventura muito grande, abraçou-se instintivamente ao companheiro adormecido. Havia atravessado o espesso véu de vibrações que separa o plano espiritual da esfera física e não conservava qualquer reminiscência precisa da sublime felicidade de momentos antes. Então, quando ela volta para o corpo, ela não se lembrava de nada, desses detalhes, né? Da coroa, de safira, aquela coisa linda, né? De turmalinas e etc., como o descreve aqui o André Luiz, parecia uma verdadeira sacerdotisa recebendo aquele corpo maravilhoso através da sua mãe, que lhe entregou. E nesse momento Alexandre promoveu a ligação de Segismundo ao corpo de Raquel, e Raquel, um minuto depois, acordou, né? Mas sem lembrar desses detalhes. Todavia, o sentimento de Raquel era de contentamento. Permanecia dilatado, suas esperanças transbordavam, e uma confiança imensa no porvir acalentava-lhe agora o seu coração materno. Seria mãe. Pela segunda vez, ela começou a questionar. Será que eu vou ser mãe novamente? Pensava, e contente. Essa ideia, que lhe não despontava no cérebro por acaso, balsamizava-lhe a alma com deliciosa alegria. Estava pronta para o serviço da maternidade. Confiaria no Senhor como escrava de sua bondade infinita. Não via Raquel que Alexandre e os construtores espirituais lhe rodeavam a mente de sublime luz, banhando-lhe as ideias com a água viva do amor espiritual. Observando que a forma de Segismundo se ligar a ela por divino processo de união magnética, então já está unido Segismundo magneticamente ao corpo dessa que foi comparada a uma sacerdotisa veiculando um poder divino nesse processo de, na maternidade, realmente fazer essa unção, essa união entre o mundo espiritual e o mundo físico. André recebeu uma determinação de Alexandre para seguir-lhe de perto o trabalho de auxílio na ligação definitiva de Segismundo à matéria. E já estava ligado magneticamente. Então, nesse momento, houve toda uma ligação magnética de Segismundo a Raquel, indicando os órgãos geradores de Raquel e fazendo incidir sobre eles, os órgãos geradores, o útero, aquela parte toda, né, que faz o desenvolvimento da vida humana no ventre materno, é isso que está dizendo, né, indicando os órgãos geradores de Raquel e fazendo incidir sobre eles a sua luz. Alexandre preveniu André Luiz quanto à grandeza do quadro sob nossa observação, até pontuando de uma forma veemente, de uma forma respeitosa: André, temos aqui o altar sublime da maternidade humana. Então ele está, nesse momento, fazendo uma análise, fazendo o processo da ligação, agora de uma forma mais direta, no útero da mãe. Nesse momento, em toda a região, né, que vai gerar a vida de Segismundo. Perante o seu augusto tabernáculo, ou seja, no útero,
ao qual devemos a claridade divina de nossas experiências, devemos cooperar na tarefa do amor, guardando a consciência voltada para a majestade suprema. André Luiz diz aqui, inclinei-me para a organização, então André Luiz se inclinou um pouco para visualizar a parte mais íntima do corpo de Raquel, que ele chama para a organização feminina de nossa irmã reencarnada, dentro de uma veneração que nunca até então havia sentido. Então, ele está entrando, penetrando de uma forma visual para analisar como espírito realmente totalmente destituído de qualquer pensamento negativo, como ele diz aqui, né? Com um respeito e até uma veneração ao útero, ao interior da mulher, aquele que vai receber um espírito nesse momento. Então, é um espírito que, no caso dele, sentindo uma veneração que ele nunca tinha sentido antes. Ainda existia aquele negócio, né, que é um ser humano, pouco tempo desencarnado e tal, e ele estava exatamente nas condições acompanhando uma reencarnação. Auxiliado pelo concurso magnético do Alexandre, o André passou a observar as minúcias do fenômeno da fecundação. Através dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória em corrida de 3 milímetros aproximadamente por minuto. Então é uma verdadeira competição, né? Os espermatozoides, milhões e milhões deles, indo em direção nessa velocidade de 3 milímetros aproximadamente por minuto, em cada minuto 3 milímetros, esses espermatozoides iam avançando aos milhões, né? Rumo exatamente ao óvulo, para alcançar o óvulo para o processo de fecundação. Surpreendido, reconheci que o número deles se contava por milhões e que seguiam em massa para a frente em impulso instintivo na sagrada competição. No silêncio sublime daqueles minutos, Alexandre dirigia os serviços graves da ligação primordial. Então Alexandre, ele podia ver a estrutura, as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento, ou seja, os princípios masculinos ligados sobretudo e principalmente ao espermatozoide. Então o que Alexandre estava podendo ver, as estruturas cromossômicas dos espermatozoides no conjunto, né, para que ele pudesse exatamente fazer uma análise profunda para aquele processo de reencarnação muito específico. Depois de haver observado atentamente o futuro óvulo, então ele já tinha analisado antes o óvulo que receberá um desses milhões de espermatozoides, ele já tinha analisado, depois que ele observou bem, atentamente, esse futuro óvulo materno, presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. Então ele trabalhou primeiro o óvulo, para que ele pudesse fazer exatamente dentro das suas possibilidades essa intervenção dentro de um processo coordenado de intervenção magnética, para que fosse determinado exatamente nessa junção o espermatozoide com o óvulo, na fusão do ovo pudesse geneticamente gerar um homem, ou seja, um ser masculino. Porque quem está reencarnando é o Segismundo, que vai ter uma experiência masculina. Então o Alexandre já preparou tanto o óvulo, agora ele está analisando o espermatozoide para ver nessa fusão da formação do zigoto, será exatamente o futuro corpo de Segismundo, necessariamente nas condições masculinas, dentro dessa conjugação cromossômica. É isso que está dito aqui. Após acompanhar profundamente concentrado no serviço da marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, que era o espermatozoide, identificou o espermatozoide mais apto. Então o Alexandre, ele conseguiu identificar nesses milhões dele aquele que tinha uma carga genética e cromossômica que, junto com o óvulo, estabeleceria exatamente na formação a partir do zigoto, que é do ovo, né? do óvulo com um espermatozoide, vai se formar um ovo, e a partir daí o corpo, né? Mas com as características masculinas, é isso que ele está falando aqui, dentro dessa estrutura da dinâmica genética e cromossômica. Identificou o espermatozoide, então, mais apto, fixando nesse espermatozoide, esses milhões, ele conseguiu fixar aquele que estava mais apto,
Então ele fixou nele o seu potencial magnético, ajudando a desembaraçar-se dos companheiros, para que fosse o primeiro a adentrar a pequena bolsa maternal. Então, quando o Alexandre ele fixou magneticamente, através da sua profunda visualização, nesse micromundo, sobretudo a estrutura cromossômica do elemento fertilizante do homem, do espermatozoide, ele viu aquele que estava mais de acordo com essa estrutura cromossômica, para, junto com o óvulo, formar exatamente um corpo masculino. Então, o espermatozoide, focalizado por Alexandre, ganhou nova energia sobre as demais e avançou rapidamente na direção do alvo. Então, desses milhões que estavam em disputa, andando 3 milímetros por minuto, né, em cada minuto 3 milímetros, esse ganhou mais força, foi à frente, ganhou a dianteira, era o que estava chegando mais próximo, mais rapidamente no óvulo. A célula feminina, que por causa do microscópico projétil, que ele está falando em microscópico projétil espermático, se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteína, guardando o raio vitalizante. Está ali. Então, na realidade, é apenas o que ele chama de um microscópico projétil espermático, que estava indo em direção a esse pequeno mundo arredondado, que é exatamente o óvulo, né? E quando esse espermatozoide ele ganhou nessa corrida, foi o primeiro a chegar no óvulo, o que sofreu essa esfera, né, de amido e etc, proteína? Ela se rompeu, né? Houve uma ruptura da cutícula, e quando ela se rompeu, né, como se fosse uma embarcação torpedeada, que ele usa essa metáfora aqui, né, logo quando ela se rompeu e o espermatozoide penetrou no óvulo, ela imediatamente enrijeceu, já nenhum outro entraria mais, porque já entrou exatamente um espermatozoide, aquele que foi já classificado, sua estrutura cromossômica e genética pelo próprio Alexandre, e o grupo dos construtores também do Departamento de Reencarnação de Nosso Lar. Já fizeram tudo isso previamente. Então esse espermatozoide entrou no óvulo, e o óvulo já endureceu, já ninguém mais entra ali, e já o processo da fecundação. No momento em que enrijeceu, de modo singular, fechando os poros tenuíssimos, como se estivesse disposta a recolher-se às profundezas de si mesma, a fim de receber face a face o esperado visitante, e impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido a primeira posição na grande prova. Ou seja, no momento em que há exatamente essa ruptura, né, em que o espermatozoide, apenas um desses milhões, apenas um, conseguiu penetrar exatamente nessa esfera, né, que é o óvulo, ela bombardeia, como fosse um bombardeio, né, bum, ela explode aquilo, ela penetra e imediatamente forma-se um ovo, ou seja, se enrijece os tecidos externos e nenhum outro espermatozoide tem condição de entrar. Essa é uma condição natural biológica. Existem casos em que às vezes entram 2, 3, quando vão se dar os gêmeos, trigêmeos, em alguns casos pode acontecer quando há essa programação. Impedindo a intromissão, então, de qualquer outro dos competidores dos espermatozoides, né, que haviam perdido a primeira posição na grande prova. Então, já o espermatozoide que ganhou estava lá, já formando o zigoto. Sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o espermatozoide vitorioso prosseguiu a marcha depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Então, mesmo depois de ele penetrar no óvulo, o espermatozoide ainda vão levar em torno de 4 a 5 minutos para chegar no núcleo do óvulo. Mas aquela capa exterior ele já conseguiu romper. Quando ele entrou, fecha-se um tecido mais forte e nenhum outro espermatozoide entra. E ele leva 4 minutos para chegar ao núcleo desse óvulo para formar exatamente o chamado zigoto, que é o ovo que vai formar o corpo humano. Ambas as forças masculinas e femininas formavam agora uma só, convertendo-se em tenuíssimo foco de luz. Aí forma o chamado, para a ciência, chamam zigoto, né, que é o ovo. Exatamente a partir desse foco de luz, que é a junção do espermatozoide com o óvulo, vai se formando exatamente a partir da concepção um corpo humano. Alexandre, absolutamente entregue ao seu trabalho, tocou a pequena forma com a destra, mantendo-se no serviço de divisão da cromatina. Cromatina, na realidade, para quem não sabe, são termos técnicos, né? Cromatina, na realidade, ela vem, eu fui buscar até o termo, né? Vem do grego chromatos, que é cor, né? Tem uma cor diferenciada,
é um conjunto de fios, cada um deles formado de uma longa molécula de DNA, associada à molécula de histonas, são termos técnicos também, um tipo especial de proteína. Esses fios são os chamados cromossomos. Então, estamos falando de moléculas de DNA, estamos falando de cromossomos, sabendo que tudo isso há previamente todo um estudo de genética para que pudesse, nesse caso programático de reencarnação de um homem, ou seja, de um espírito com uma psicologia masculina, o corpo biológico dentro dessa estrutura, associadas, né, moléculas e também os cromossomos, gerasse um corpo masculino. Essa é exatamente a engenharia das programações reencarnatórias. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel, porque quando foi entregue o Segismundo a Raquel, houve um envolvimento, uma fusão magnética nesse primeiro momento. Então já há uma fusão entre o perispírito de Segismundo criança, né, é um bebê, agora ele se tornou uma miniatura, né? Então o que aconteceu? Ele pegou esse bebê que já estava bem justaposto, bem unido ao perispírito de Raquel, foi quando ele fez o ajuste desse perispírito, que já estava bem unido ao perispírito da mãe, ao óvulo que estava ali realmente surgindo na concepção. No momento da concepção, houve essa ligação. É o que ele fala, ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispiritual de Raquel, sobre aquele microscópico globo de luz, que é exatamente o óvulo, ou o zigoto, né? Impregnado de vida, e a vida latente começou a movimentar-se. Muito interessante, porque essa colocação, enquanto é o zigoto, em questão de bilionésimo de segundos, né? Pelo menos quando o espermatozoide ele alcança o núcleo do óvulo, que leva em torno de 4 minutos, quando alcança ali, há exatamente essa formação em pujança, né, do potencial da luz, da vida. Então, quando pega o perispírito reduzido de Segismundo e faz esse acoplamento nesse núcleo de luz, que é exatamente na concepção o zigoto, ou seja, a junção do espermatozoide com o óvulo, nesse momento, evidentemente, a vida começa a movimentar-se, e isso é muito rapidamente, as células começam a se multiplicar por um processo de chamada cisciparidade, né, de 2 para 4, 4 para 16, assim vai, daqui a pouco são milhões de células multiplicadas em pouco tempo. Havia decorrido precisamente 15 minutos, a contar do instante em que o espermatozoide ativo ganhara o núcleo do ovo, do óvulo, né? Então, tu veja, 15 minutos. Quando o espermatozoide alcançou o núcleo, 15 minutos depois de demorada aplicação magnética, que era auxiliada pelo esforço dos espíritos construtores, o Alexandre falou, bom, agora que já ligamos o perispírito do Segismundo, que já estava ligado ao perispírito também da sua futura mãe, que é a Raquel, agora aquele corpo que surge no corpo de Raquel, aquele foco de luz, aquele espermatozoide que junto com o óvulo se transformou realmente em um núcleo de nova vida, quando ligou ali, que é o processo da concepção, realmente se dá essa ligação para a reencarnação. Lembrando que esse é o começo, porque a reencarnação ela só se complementa depois dos 7 anos de idade, porque o processo da reencarnação é muito demorado, é muito complexo, vai desses, como eu falei, 15 minutos até realmente essa vida pujante, receber o perispírito para começar a desenvolver as células e formar um novo corpo. Isso, a formação integral do processo reencarnatório se dá a partir dos 7 anos de idade, porque até os 7 anos de idade esse corpo está ainda em formação. A reencarnação ainda está em caminho, porque a gente precisa ter isso na cabeça. Só existe a complementação de uma reencarnação a partir aproximadamente dos 7 anos de vida da criança. Porque até os 7 anos aproximadamente de vida, esse espírito ainda está em processo de reencarnação. Ainda não se deu, porque é muito complexo. E nós chegamos a falar sobre a questão do sangue, que ele só vai assumir o sangue a partir de mais ou menos dos 7 anos, quando vai produzir as próprias moléculas sanguíneas, porque até ali ainda é uma herança muito forte do sangue da própria mãe, e assim vai,
sob o ponto de vista biológico, essa complexidade toda. Mas fique claro que se a reencarnação começa na concepção, ela se complementa a partir dos 7 anos de idade. Aí sim, o espírito pode dizer, esse está consolidado, essa reencarnação está completa. Perceberam? 7 anos. Então, é muito complicado, é muito complexo, se envolve muita coisa para um processo reencarnatório. E a desencarnação é muito mais simples, é muito, mas infinitamente muito mais simples, não tem comparação. Bom, foi feita a ligação aí, com esse detalhe que nós contamos aqui, no Alexandre acompanhando o espermatozoide para alcançar o núcleo do óvulo, alcançou o núcleo do óvulo se fechou, não entrou mais nenhuma, aquele já foi preparado na sua estrutura de DNA e cromossomicamente falando, para que esse corpo gerado pudesse realmente determinar, dentro desses determinantes genéticos, né, um corpo masculino, porque é um espírito de um ser de psicologia masculina que está reencarnando. Poderia surgir 1000 perguntas aqui, por exemplo, como é que pode um espírito que tem uma psicologia feminina gerar um corpo masculino? Há aí alguma alteração genética, cromossômica? Com certeza que há. Porque quando há uma reencarnação de um espírito que tem uma psicologia profundamente feminina e reencarnar dentro da dificuldade de uma reencarnação em um corpo, né, que seja morfologicamente diferente ao seu psicológico, é claro que isso vai mexer muito com esse espírito. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu vou dar um exemplo. Nasce então um espírito que tem uma psicologia profundamente feminina e está gerando ali um corpo, dentro dessa conjugação genética também, cromossômica, né, um corpo masculino. O espírito tem uma psicologia feminina. O corpo gerado, dentro da necessidade desse espírito, da programação para esse espírito, é exatamente diferente do seu psicológico. Então é um corpo masculino. E aí? Como esse espírito vai lidar com essa situação? Essa é uma indagação que podemos fazer quando nós vemos a complexidade de uma reencarnação, embora não existe uma reencarnação igual a outra. Mas, de qualquer maneira, o que nós podemos refletir é que esse espírito que reencarna em um morfológico diferente do seu psicológico, no campo de gênero, da sexualidade, ele vai ter que realmente se esforçar muito para se adaptar a essa realidade física, que ninguém reencarna por acaso, há uma programação para isso, há uma escolha para isso também, e que ele possa, aos poucos, ir se adaptando a essa realidade que será realmente muito custosa para ele, certamente vai ser muito trabalhosa, mas ele se adaptar a essa realidade, saber que está no corpo masculino, embora com uma psicologia feminina, mas no limite do seu esforço, da sua força, tentar manter o equilíbrio para que haja exatamente uma vida digna, sabendo que até os 7 anos não é o processo reencarnatório. Mas na consolidação da reencarnação, lidar com a situação. Como esse espírito vai lidar? Desculpa. Isso vai ao infinito. Tem uns que aceitam, vivem, estão num corpo que eles sentem que é um corpo diferente da sua psicologia, mas se adaptam a essa realidade como uma experiência desafiadora, portanto, é uma experiência difícil, mas eles se adaptam e vão viver com a dignidade, porque o convite é desenvolver virtude, e não é relaxar, porque eu sou uma mulher, reencarnei no corpo de homem e eu vou relaxar, e eu vou viver todo desequilíbrio, porque o convite à reencarnação é desenvolver virtudes, e não ficar preso nos vícios egóicos, né, nas nossas viciações. Então, viver com dignidade nessas condições. Podemos dizer que um Chico Xavier é um espírito feminino, profundamente feminino, reencarnou num corpo masculino, mas nunca perdeu a dignidade porque era uma alma feminina num corpo masculino. Existem outros líderes, o próprio Divaldo, poderíamos dizer, que ele tem uma característica realmente que dá essa impressão que ele tem uma experiência muito maior no campo materno do que no campo paternal. Mas viveu com dignidade. E outros grandes líderes que a gente percebe isso. Mas vive com dignidade, né? Independentemente da polaridade de gênero, vive bem com um corpo diferente, né, da sua polaridade psicológica no campo sexual. Agora, existem aqueles que não conseguem, né? Existem aqueles que realmente... Eu estou só fazendo uma discussão para ver a dificuldade, a complexidade de uma reencarnação e o que pode estar envolvido atrás daqueles que reencarnam nessas condições e que às vezes querem mutilar o corpo, como no processo de inaceitação dessa reencarnação em um corpo diferente do seu psicológico, e não se identificar com esse corpo masculino na condição de ser uma mulher.
Se há uma reencarnação, existe um propósito, ou pelo menos um convite para desenvolver um propósito, uma virtude. Se ela tem a liberdade de fazer isso. Não vou aceitar isso, eu quero ser mulher mesmo, aí faz toda a mudança no corpo para ser mulher. Essa liberdade ela tem, mas isso convém para aquela reencarnação? É preciso ser pensado isso. Pode ser que ela comprometa ainda mais, esse espírito comprometa ainda mais as futuras reencarnações, porque ela não aceitou uma programação reencarnatória num corpo, embora diferente da sua psicologia. E aí é uma questão dela com ela, nós não podemos tacar pedra nem julgar, é ela com ela que sabe. Mas com certeza, se tem uma programação e você não cumpre a programação, em algum momento vai precisar cumprir. É só jogar para outras reencarnações a necessidade de cumprir essa reencarnação. Então, a liberdade ela tem, faz o que quiser, nós fazemos o que quiser da nossa vida. Agora, evidentemente que todas as minhas escolhas livres trazem consequências, né? Ou boas ou mais. Se for uma boa escolha, excelente, vai me trazer uma boa consequência. Mas se não for uma boa escolha, então é preciso ter muito cuidado. O discurso de hoje leva muito para essa linha, né? E às vezes de uma forma perigosa, né? Crianças, às vezes até estimulando em crianças, às vezes, não, você realmente não se sente homem e realmente joga para fora a mulher que há em você. Você tem que ter um pouco de cuidado. Chamam isso de ideologia de gênero. É meio perigoso isso, porque você pode alejar a mente de um ser humano que tem uma programação reencarnatória para viver com dignidade, embora num corpo morfologicamente diferente do seu psicológico, mas viver, como eu falei do Chico, como eu falei do Divaldo, mas viver com dignidade. Viver, embora com um corpo diferente, mas aceitar essas condições e viver com dignidade nessas condições, buscando o caminho do equilíbrio, pelo menos, né? Sem se rebelar contra as leis de Deus, porque Deus não erra. As leis de Deus são absolutamente perfeitas, não há erro. O erro está em nossas escolhas, né? Mas isso é outro assunto, um assunto para outro momento. Estamos falando da reencarnação de Segismundo. Enquanto a forma reduzida de Segismundo, como um potente modelo, atuará como imã entre malhas de ferro, dando forma sólida à sua futura manifestação no cenário da crosta, o fenômeno da redução perispiritual de Segismundo era, para o André Luiz, um fato bastante espantoso, né? E o Alexandre explicou para ele o seguinte: André, não se esqueça de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação, conserto de erros do passado. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos da nossa casa planetária procedem inicialmente dos elementos unicelulares, sobretudo da ameba. Nosso corpo veio da ameba, né? Nós tivemos estágio na ameba há alguns bilhões de anos. Ora, recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, enquanto embrião, no caso de Segismundo, né, o futuro corpo de um homem não pode ser diferente da formação de um réptil ou de um pássaro. Então, quando aquele óvulo, aquele zigoto está no útero de uma mãe, é muito semelhante como está no útero também, ou no ovo de um pássaro, ou no útero de um animal qualquer, de qualquer ainda irracional. Aquele ovo são muito semelhantes, porque nós viemos, todos nós, de um elemento unicelular. E o desenvolvimento, nesse instante, é tudo parecido, tudo igual. O que opera a distinção da forma é o valor evolutivo contido no molde perispirítico do ser que toma o fluido de carne. Então tu pega um embrião de um cachorro, um embrião de um gato, um embrião de um ser humano, um embrião de um camelo, um embrião... Se você pegar ali o embrião no mesmo momento, tudo é igual. O que vai dar diferença é exatamente a forma, o valor evolutivo moral e o molde perispiritual que vai dar para esse corpo humano, o molde humano e as condições dos perispíritos desses seres realmente não humanos, aquilo que eles são, como animais. A única diferença é essa, porque se você for ver no microscópio, é a mesma coisa, né? Pegar o Segismundo, um cachorrinho, um gato e tal, e botar ali, todos eles não tem diferença nenhuma, nesse primeiro momento. A diferença é que ali, no Segismundo, existe o que ele chama esse valor evolutivo, é isso que difere, né? Esse molde perispiritual. Então, o perispírito do Segismundo, como um ímã numa limalha de ferro, tu pega o ímã e coloca assim naqueles ferros em pó, tu vai passando o ímã, assim, o que vai acontecendo? Aquele pó vai se juntando tudo no ímã. Então, o perispírito é igual a esse ímã, né? Ele atrai
né, essas limalhas de ferro, ou seja, atrai, vai atraindo no processo da evolução, da gestação, na formação do futuro corpo. Porque quem dá molde a esse futuro corpo, desse ovo, que se parecem no início, vai ser exatamente esse perispírito, que vai dar um molde definitivo para esse corpo humano. Assim, pois, ao reencarnar, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama de nosso aperfeiçoamento. Ainda que seja por dias ou horas, repetindo um curso rápido das etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Logo depois, da forma microscópica da ameba, surgirão, no processo fetal de Segismundo, os sinais da era aquática da nossa evolução. Tanto é que nós desenvolvemos no útero materno exatamente no líquido amniótico, portanto é uma vida, biologicamente falando, aquática, é o que ele está falando, né? É um outro momento que nós estamos vivendo vida de peixe. O ser humano está vivendo ali até o nascimento dentro d'água, dentro do líquido amniótico. E assim por diante, todos os períodos de transição ou estação de progresso que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento, dentro da qual nos encontramos agora na condição de humanidade, ou seja, já somos humanos, não somos mais seres irracionais ou sub-humanos. O André ele se aproximou ainda daquele quadro da formação fetal de Segismundo, ele quis pegar alguns outros detalhes. O óvulo fecundado animava-se de profunda vida, evoluindo para a vesícula germinal. O Alexandre falou o seguinte: meu trabalho agora, André, está completado. Entretanto, André, considerando as suas necessidades de valores novos, eu poderei solicitar aos construtores a aceitação da sua cooperação fraterna nos serviços protetores, sempre que você conte com uma oportunidade de vir até aqui proteger o Segismundo. André Luiz ficou muito feliz, né? Porque para André Luiz aquele estudo de embriologia novo, né, sob um novo prisma, era fascinante como médico que ele era, né? E Herculano, no caso que é o responsável de acompanhar o Segismundo até os 7 anos de idade, com muita simpatia e acolhimento, declarou que permaneceria à espera de André Luiz sempre que pudesse voltar à residência de Adelino para colaborar nos trabalhos de proteção. Então há uma proteção muito grande nesses espíritos reencarnados, maior do que depois dos 7 anos. Dos 7 anos nós temos espíritos protetores, todos nós temos. Todo ser humano tem um espírito protetor, todos. Não chama de anjo de guarda, não importa. Tem um espírito, né, que recebe uma incumbência de acompanhar os nossos passos, normalmente induzindo-nos ao bom caminho, mas nós escolhemos os outros que nos levam para o mau caminho por mais escolha, por causa do mundo egóico e das nossas invigilâncias. Né? Mas todos nós temos espírito protetor. E muito especialmente uma criança até os 7 anos de idade. Vão ter vários. O André Luiz está se colocando como um protetor futuro do Segismundo, como já está o Herculano, e vários outros espíritos ajudando o Herculano. Nessa reencarnação do Segismundo, nessa reencarnação do Segismundo, na despedida dele do mundo espiritual para o mundo físico, mais de 100 entidades estavam ali naquele quarto. Aliás, uma cena indescritível, né? Embora o André Luiz tentou descrever, imagine, né? A avó dele pegando ele assim, entregando para a futura mãe, que é a Raquel recebendo, chorando e de joelho, né? E sendo aureolada, né? Com aquelas coroas, né? Com uma verdadeira sacerdotisa, e a partir desse momento uma fusão perispiritual de o Segismundo com a sua futura mãe, a Raquel, mas ainda não há a concepção surge depois, né? Porque a concepção vai surgir depois, porque é uma questão biológica, totalmente física. Aí nós vamos ver a velocidade, né, do espermatozoide, aqueles 3 milímetros por minuto, em cada minuto 3 milímetros, uma corrida de milhões de espermatozoides, e que eles vão encaminhando em direção ao óvulo, né, e de repente, em algum momento, por ser magnetizado, ser estudado anteriormente, como o óvulo também foi estudado anteriormente, aquele ganha uma força, um vigor magnético maior, ganha corrida, penetra no óvulo, e a partir da penetração no óvulo, pelo menos 15 minutos depois, já está realmente o óvulo absolutamente pronto para receber o perispírito de um ser humano. É o que está dizendo ali, em torno de que, na realidade, quando o óvulo penetra, quando o espermatozoide penetra no óvulo, a gente percebeu que para chegar ao núcleo é em torno de 4 minutos. Mas para a potencialização, para receber exatamente o espírito reencarnante,
em torno de 15 minutos. Foi o que a gente viu aqui na lição de hoje. Isso é maravilhoso, a gente saber essas complexidades. E começa aí e termina aproximadamente aos 7 anos de vida do ser humano reencarnado, todo o processo reencarnatório. O que nós estamos percebendo que não é uma coisa tão simples assim, e mais ainda, não existe uma reencarnação igual à outra. Cada uma reencarnação, uma é diferente da outra. O ser humano tem que aprender muito ainda, muito ainda. E uma coisa que é importante, como eu falei, dessas inversões, a pessoa tem uma psicologia, está num corpo diferente, não se identifica com esse discurso aí realmente de libertinagem, que não é de liberdade coisa nenhuma. O corpo que nós recebemos, ele tem que ser preservado, ele tem que ser muito bem cuidado, ele precisa ser muito bem vigiado por nós, ou seja, assim, nós temos que preservar de todas as maneiras esse tesouro que Deus nos empresta para nós crescermos e aprendermos do berço ao túmulo, para nós nessas etapas irmos crescendo e chegando à luz, à pura e eterna felicidade, que leve trilhões de anos, mas precisamos preservar esse corpo, valorizar esse corpo e não malbaratar, não desprezar. Tem pessoas que não gostam do corpo, tem pessoas que não se olham no espelho porque não tem coragem de se olhar. Tem que aprender quando nós amarmos o nosso corpo, a saber que nós somos mais do que o corpo, mas nós temos um corpo como instrumento para o crescimento, então nós temos que ter muito respeito por esse corpo. Somos mais do que o corpo, mas o corpo é um instrumento importante para o meu crescimento. Então eu preciso valorizá-lo, eu preciso respeitá-lo, eu preciso cuidar dele, até porque ele não é meu. Ele não é meu, ele é nosso, ele é emprestado. E as pessoas fazem o que querem, não, o corpo é meu, eu faço o que aquelas senhoras que querem realmente, às vezes, até expulsar esses seres humanos dos seus ventres, né, de que são donos do corpo, esquece que aquele que está reencarnando também não deixa de ser depositário daquele corpo em nascimento e expulso de uma forma realmente perigosa para elas, que vão trazer normalmente doenças de etiologias complexas para ela nessa ou em outra encarnação. Isso é inevitável, porque estão transgredindo a lei da reprodução, a lei da vida. Deus dá a vida, nós não temos direito de tirar a vida de ninguém por esses caminhos, né, do aborto e outras coisas que se faz por aí. Mas por hoje é só. Sábado que vem nós damos continuidade, nós vamos ver como é que é esse processo de proteção, como é que se dá esse processo de proteção. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, abra a nossa capacidade de entendimento de tudo isso, valorizar bastante, cuidar bastante do nosso corpo, sim, agradecer a Deus por ele e como ele está, nós precisamos realmente valorizar, até porque, repito, nós somos inquilinos. O corpo, na realidade, é de Deus, isso aqui pertence a Deus, não é nosso. Estamos apenas sendo usufrutuários, nós estamos apenas fazendo usufruto de um corpo que não é nosso. Precisamos cuidar bem dele. Que Jesus nos abençoe. Uma ótima noite para todo mundo. Até sábado que vem, tá bom?